Olá, obrigado por ter acessado o nosso canal. Se for a sua primeira vez, você está no canal Perguntar Não é Pecado. Aproveita aí, já se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber as notificações de outros vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Elias. A pergunta é: será que de fato Elias foi levado aos céus através de uma carruagem de fogo? Assista o vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai gostar. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e também dar o seu like. Vamos até o vídeo de hoje. Bem, eu acredito que você já deve ter escutado várias mensagens, várias pregações e talvez até alguns estudos sobre essa passagem. A passagem do segundo livro dos Reis, no capítulo 2, quando Elias ele escolhe o seu sucessor, Eliseu, na escola de profetas, para que exercesse, a partir da sua retirada do cenário, o ministério profético em Israel. E você já deve ter escutado muita gente falar que Elias subiu aos céus em uma carruagem de fogo. Quando você começa a ler o contexto da passagem, de fato aparece uma carruagem de fogo, com carros e cavalos de fogo. Mas na verdade em nenhum momento a Bíblia diz que essa carruagem é que leva Elias aos céus. E aí a gente vai ler no versículo 8 que Elias foi levado aos céus através de um redemoinho. Isso. Agora existe uma grande questão sobre esse texto, porque muitos acreditam que Elias ele foi arrebatado, Elias foi trasladado aos céus, à presença de Deus. Muita gente acredita nisso porque lá no capítulo 17 de Mateus, Elias vai aparecer ao lado de Moisés conversando com Jesus. Então muitos acreditam que Elias ele foi arrebatado e Elias, enfim, não haveria provado da morte. Mas, na verdade, quando a gente faz uma análise mais precisa desse texto, a gente descobre que isso não passa de uma falácia. Isso não é verdade. Por quê? É simples, por causa de duas passagens. A primeira passagem está aí mesmo no verso de número 8, quando diz que Elias foi elevado aos céus em um redemoinho. A palavra céus aí é a mesma palavra utilizada lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 8. Então, não é os céus a presença de Deus, não é os céus o trono de Deus, o lugar da habitação de Deus. Não, os céus aí não passa de atmosfera ou firmamento, como é descrito lá no livro de Gênesis. Então, Elias, em nenhum momento ele foi levado daí para a presença de Deus. Ué, Elias então não foi levado por Deus aí? Não, nesse momento não. Elias foi transladado de um lugar para outro. E como é que eu posso afirmar isso? É simples. A própria Bíblia me dá a resposta. Se você depois tiver a curiosidade de ler no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21 e no verso 12, você vai ver que o rei Jeorão, ele havia saído da presença de Deus, ele não tinha andado segundo a palavra de Deus, e aí o profeta Elias escreve uma carta para ele. Ora, já haviam se passado 20 anos desde o último momento em que Elias é levado aos céus. E aí, como que a gente pode dizer que Elias já sabia que uma coisa iria acontecer há 20 anos na frente? Não. Na verdade, Elias foi retirado do cenário e aí depois ele, tomando conhecimento de algumas coisas que estavam acontecendo, por ser ele contemporâneo de tudo que estava vendo, ele escreve uma carta repreendendo as ações do rei Jeorão. Então, na verdade, Elias ele não foi levado aos céus à presença de Deus em uma carruagem de fogo. Elias foi levado aos céus, à atmosfera, na presença dos seus seguidores, Eliseu e mais 50 profetas que estavam próximos, e Elias foi levado para um outro lugar, que ninguém ficou sabendo de fato aonde ele foi residir. Então existem duas outras fontes que a gente poderia usar como referência. Uma delas é de um cristão do primeiro século e a outra é de Joséfo, sim, Flávio Joséfo, um dos grandes historiadores e também serve de muita fonte de informação acerca do contexto bíblico. Ele também diz acerca do traslado de Elias. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha gostado dessa informação. Mande a sua pergunta para nós. Eu te vejo no próximo vídeo, porque afinal de contas aqui, perguntar não é pecado.